na nossa quarta aula e vamos falar hoje sobre a aula 4, homem ou a antropologia, estudo do homem ou estudo da humanidade. Abra suas Bíblias em Gênesis capítulo 1, Gênesis 27, está escrito: E criou Deus o homem, a sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher. No capítulo 2, versículo 7, E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em suas narinas o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. Então nós vemos aqui o relato bíblico mais conhecido sobre a criação do homem. E quando nós falamos do homem, como estamos em um seminário teológico, nós estamos falando de antropologia bíblica, porque tem a antropologia científica e a antropologia bíblica, científica ou filosófica, e a antropologia bíblica. Porém, a antropologia bíblica, o termo já diz, nós vamos estudar com base na revelação bíblica, daquilo que a Bíblia nos revela. E se nós formos falar da antropologia científica, nós vamos encontrar a existência do homem já há cerca de 108 milhões de anos atrás, porque, de acordo com os estudos e as especulações filosóficas, há milhões de anos o homem já existe na Terra. Mas pela antropologia bíblica, nós temos aí menos de 6.020 anos, porque a história bíblica data até Cristo, 4.004 anos da criação do homem na Terra. De Cristo para cá, nós temos 2017 anos. Nós estamos em 2017 depois de Cristo. Então, 6.021 anos, mais ou menos, é que a revelação bíblica revela a criação do homem na Terra. Nós temos, como eu já disse para os irmãos, antropologia, a doutrina do homem ou da humanidade, referindo-se a Adão e todos aqueles que surgiram a partir de Adão. Porque toda a humanidade, ela foi criada a partir de Adão. Aí alguém me questionou, quando eu disse que todas as pessoas são a partir de Adão. Alguém me disse, mas não seria a partir de Adão e Eva? Eu disse não, porque até Eva existiu a partir de Adão, não é isso? Então, no termo absoluto de que Deus criou, no princípio Deus criou Adão. Como eu falei para vocês já aqui, e eu falei que as lições, os assuntos da teologia sistemática, elas estão ligadas. Todos os assuntos se referem um pouco ao anterior e ao posterior. Eu disse que Deus tem algumas classificações de filhos. Vou repetir. Deus tem o seu filho de geração eterna, Jesus. Deus tem seus filhos de criação, que são os anjos, espíritos sem corpos. Deus tem o seu filho de formação, que foi Adão, de transformação, que foi Eva, transformou a costela, e Deus tem os seus filhos por adoção. E quando eu falava sobre soteriologia, semana passada em uma igreja, eu falava sobre essa questão de adoção. Quando Deus nos adota em Cristo, a igreja é composta de filhos adotivos, porque fomos vendidos em Adão e fomos resgatados em Cristo.
Quando alguém vai a um orfanato e pega uma criança e adota, ela pode dar o seu nome àquela criança, pode fazê-la herdeiro legítimo pela documentação, mas a criança nunca terá o DNA daquele casal, não é isso? Só que com Deus é diferente. Ele nos adota em Cristo, Ele nos regenera e põe em nós o DNA de Deus. Então nos tornamos, de todas as formas, legítimos filhos de Deus. Amém? Vocês têm aí a apostila, na aula 4, Antropologia, a doutrina do homem, nomenclatura do Antigo Testamento em hebraico. Temos aqui alguns termos que trazem o termo Adam, também transliterado por Adamá, que tem a ver com vermelho ou barro vermelho, indicando que Adão ele foi criado, formado por Deus a partir da argila ou barro vermelho. Então temos as nomenclaturas aí em hebraico e em grego, Antigo e Novo Testamento. Como nós lemos aqui, Gênesis diz que Deus formou o homem do pó da terra e soprou em suas narinas, e o homem foi feito alma vivente. Nós temos na Bíblia 3 livros que falam mais largamente sobre a questão da antropologia. E como eu estou gravando o áudio, eu vou só falar para vocês rapidamente, depois vocês podem pegar a partir do áudio. É o livro de Gênesis, dos Salmos e segunda carta de Paulo aos Coríntios. Os textos bíblicos que falam sobre antropologia é Gênesis, Salmos, segunda carta de Paulo aos Coríntios. Os textos bíblicos, Gênesis 1, 27, Gênesis 2, do 20 ao 23, Gênesis 3, 19, Gênesis 9, 6, Salmos 8, 4 e 5, Salmos 139, 14, Isaías 43, 7, Eclesiastes 7, 29. Isso no Antigo Testamento. No Novo Testamento, Romanos 1, 21 e 28, Romanos 3, 23, Romanos 5, 12, Romanos 6, 20 e 7, 20, 2 Coríntios 4, 4, Efésios 4, 18, 15. Então nós vemos aqui textos bíblicos que falam sobre a antropologia bíblica. Muito bem. Existem teorias, virando a página aqui, como no tópico 1, evolução versus criação. E nós teremos aqui uma larga argumentação sobre as teorias existentes e sobre modelos que influenciaram a lógica de pensamento histórico e do pensamento evolucionista. Porém, há muitas contradições acerca das teorias em geral da antropologia filosófica que quer construir a história da criação de tudo, tirando Deus do cenário. Aí fica impossível se estabelecer alguma dessas teorias com base. A maioria, ou quase todas, exceto aquelas que apontam para a Bíblia como base do criacionismo de todas as coisas, que são poucas, que apontam para a antropologia bíblica,
como Isaac Newton e outros, nós temos aqui teorias que não têm conclusão científica nem base bíblica. Vai lembrando muito bem que o mundo começou com o Big Bang. Qual foi a primeira coisa que Deus faz? Uma universo da outra. Uma complementa. Você parar para analisar, não está perdido em nada. Isso, o problema é quando se tira Deus da história e se cria ou se relata a criação de coisas pelas coisas. Tirou Deus da história, não tem como construir algo a não ser fazer-se argumentações filosóficas sem fundamentação, que nunca passam de teorias. Nós temos, por exemplo, os mais antigos fósseis, ossadas de humanos que são encontrados desde a pré-história, os legítimos, porque tem alguns que são invenções. Por exemplo, em uma época acharam um dente só. A partir daquele dente, criaram toda a anatomia de um esqueleto humano. Depois descobriram que aquele dente era de um porco extinto, uma raça de porco. Então, a partir de um dente de porco, criaram um suposto esqueleto humano antigo. Vai ficar diferente. É lógico, que eles vão criar segundo a imaginação, segundo a imagem que a antropologia filosófica criou acerca da existência do homem na Terra. Porém, as ossadas legítimas encontradas na antiguidade são idênticas à ossada do homem atual. Não tem diferença. Não, legitimamente é impossível encontrar uma ossada de antes de Adão. Nós vemos aí que a ciência aponta para milhões de anos. A Bíblia aponta para cerca de 6.020 e poucos anos para cá da criação do homem. Porque de Adão a Cristo foram 4.004 anos. O grande problema é que a antropologia filosófica, ela aponta, a ciência aponta para milhões de anos, 108 milhões de anos. Então as coisas vão ganhando uma expansão de tempo que fica difícil de conciliar com a realidade bíblica. Nós encontramos nas Escrituras Sagradas a seguinte expressão, Hebreus 11:3. Pela fé, entendemos que os mundos foram criados pela palavra de Deus. Então, toda a contradição acerca de tempo, de datas, de números para a criação de Deus, vem da mente humana, que é finita e quer estabelecer com bases prováveis, e a ciência é tudo aquilo que se pode provar, estabelecer pelo cálculo, pela razão, não é isso? Eles querem deixar a Bíblia de lado e tem que estabelecer a partir do seu próprio entendimento científico. É aquilo que eu falei para vocês. O antropólogo cristão começou a estudar e ele chegou à seguinte conclusão: quanto mais se tenta entender Deus e as coisas por ele criadas através da filosofia, mais complexa se torna a questão. Quando se crê no que a Bíblia diz, a questão está resolvida. Não é isso? Pode falar. Irracionais. E tem um versículo aqui na Bíblia que mas para o homem não se achava a figura que estivesse como diante dele. A altura ou a sua sabedoria, a altura da sua sabedoria. Entendeu? E eu sei que muitas pessoas, muitos teólogos defendem
havia pessoas mais colocadas dentro, mas sem aquele raciocínio que Adão tinha, que Adão nos criou com inteligência para tomar conta de tudo. Esse versículo aqui me chamou muita atenção por causa disso. Não havia uma mulher que tivesse altura. Era diante dele. Uma representação de tirar. Havia, na minha forma de pensar, havia, mas não na altura dele, não com o nível de sabedoria que ele tinha. O irmão. Eu acho que eu entendi ao contrário. Para alguém compatível a Adão, mas ele não sabia o que, como. Aí foi nessa que ele teve a imaginação de criar a mulher. Porque é o que eu entendi aqui na minha vida. Pode ler, por favor. Aqui, ó. Aí tá. Nas aves e em todos os animais domésticos e selvagens. Mas para Adão não se achava uma ajudadora que fosse como a sua outra metade. Então o Senhor Deus fez com que o homem caísse do mundo, enquanto ele dormia. Deus tirou uma de suas costelas e fechou a carne naquele lugar. Dessa costela o Senhor formou uma mulher. Então, os animais ele conseguiu. O mas o Adão ele não estava conseguindo encontrar o que fosse compatível a ele. Aí ele fez o Adão dormir e conseguiu imaginar a mulher. Muito bem. Essa situação é o seguinte, como o irmão leu uma tradução e outra diferente, nós estamos aqui mesmo para isso, para elucidar essas questões que deixam dúvidas. Mas entende-se, como o irmão falou, que quando Deus diz que para Adão não se achava um adjuntor que estivesse como diante dele, é que não havia alguém semelhante a ele, outro humano, outra mulher humana, lógico. Uma mulher além do homem, não havia. Então, Deus pegou a costela e fez e criou. Agora, a mulher que passou a ser alguém à altura do homem, porque a única companhia que Adão tinha era o mundo criado e os animais, não é isso? Até ali. Porque se nós formos partir do princípio de que existiam outras pessoas além de Adão e Eva, quando Deus criou Adão e Eva já existiam outras pessoas, nós temos que deixar de lado a antropologia bíblica. Porque nós vamos contra o que a Bíblia diz. Nós vamos deixar a antropologia bíblica de lado e vamos abraçar uma outra antropologia filosófica, das que tem muito por aí, não é isso? Porém, a Bíblia deixa claro que foi a partir de Adão, Deus formou Eva, e as pessoas usam ali o fato de a Bíblia dizer que Caim saiu, conheceu a sua esposa e teve filhos, não é isso? Porque quando Caim saiu da presença da sua família, porque assassinou seu irmão, a Bíblia logo relata que ele se casou. Só que a Bíblia, ela não tem uma cronologia sequencial. Exemplo, a pessoa de Jesus. Jesus aparece no dia que nasceu, depois com 8 dias, depois com 40 dias, aí depois a Bíblia apresenta Jesus já com 12 anos, depois com 30 anos, aos 33 que ele exerceu seu ministério. Só que o Evangelho vai numa sequência, dá a entender que é uma cronologia sequencial ali, só que ela é alternada. Cronologia, esse versículo não se refere a lugar, porque estava atrás dele. Então está fora da cronologia. Então a gente vai falar. No capítulo 1, Deus está relatando ali como foi que ele criou todas as coisas e criou o homem, macho e fêmea. No capítulo 2, já traz os detalhes, passo a passo, como foi. Então Deus já tinha o projeto na sua mente. E a realização, a concretização está no capítulo 2. Porque tudo que alguém cria, quando você vai criar algo, essa coisa, antes de ser concretizada, ser criada externamente, ela vai ser criada na sua mente. A Bíblia está revelando isso.
Deus criou macho e fêmea, e no capítulo 2 mostra como foi a concretização desse projeto. É como se Deus estivesse tirando do papel e colocando na prática. Aí você chega aqui, aí diz assim, nesse terreno vai ser construído um prédio com primeiro andar, segundo andar, e depois você vai contar a história como foi feito, porém o primeiro andar foi feito, não tinha como acabar o segundo, ficou para depois nós implementamos uma segunda etapa e fizemos. Então, os detalhes, projeto e a concretização. Isso é importante. O importante é vocês entenderem. Eu já não sou professor à altura do assunto. Já falei com vocês que eu sou um aluno ousado que aceita o desafio de estar aqui para aprendermos juntos. Amém? Isso. Na sequência do assunto, entre uma vírgula e a próxima palavra, na Bíblia podem ser dezenas de anos, ou até milhares de anos. Quer um exemplo? Isso. Não lembro onde está escrito, mas o escritor aos Hebreus, ele diz assim, aparecido uma primeira vez, e foi assunto ao céu. Porém, aparecerá uma segunda vez. Entre apareceu a primeira vez, vírgula, e aparecerá a segunda vez, passaram mais de 2000 anos. Eu acho que eles estavam achando que ia ser logo. Isso. Alguns confundiam. E até hoje, o apóstolo Pedro disse que pessoas estavam contestando a segunda vinda de Cristo, porque já haviam passado gerações que ele não tinha voltado. Então a Bíblia, ela não tem uma exatidão nas questões de números, por exemplo. A Bíblia não tem uma exatidão nas questões históricas. Tudo que se fala na Bíblia é cerca de 100 anos, 2000 anos, nunca tem um número exato. Por exemplo, João escreveu o Apocalipse cerca de 100 anos depois. A Bíblia não tem uma cronologia histórica. Fatos acontecem na Bíblia que são registrados em um capítulo dos livros históricos. Capítulo posterior, no livro posterior, capítulo seguinte, está relatando um fato que aconteceu antes daquele que está anterior. Entendeu? Então, como foi a escrita da Bíblia? Não foi um projeto que alguém fez e fechou um contrato com uma editora para se lançar um livro em tal data. E ele teve um tempo para construir a sequência daquele livro. Vai estar perfeitamente relacionado aos assuntos do princípio ao fim, cada um a seu tempo. Mas a Bíblia foi escrita por mais de 40 autores humanos, todos inspirados pelo Espírito Santo, escrito em pedaços aqui e ali, que depois na história foram reunidos em um só volume. Então não tem como colocar em uma sequência. O certo é que temos que estudar a Bíblia, entender a visão geral da Bíblia e construir a história da nossa mente. Não é fácil. É por isso que eu disse que estudar a Bíblia é um desafio. Tem gente que acha que a gente vai chegar aqui, vai abrir a cabeça dele com a unção do profeta e colocar o conhecimento dentro da cabeça. É um desafio, é uma batalha. E se vocês acham difícil estar aí sentado para aprender, e se esforçar um pouquinho para estudar em casa também, por exemplo, será que todos leem toda antes de chegar aqui? Se para vocês estarem sentados aí, imagine para mim ficar quase 2 horas aqui falando para vocês de assunto complexo. Não é fácil não, gente. E ao vivo. Na semana passada alguém me perguntou o seguinte, semana passada não, na última aula, 15 dias atrás, que Deus disse, uma conversa entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo. O homem agora é como um de nós, olha eu lançando dificuldades, sabendo o bem e o mal. E aí, será que Satanás estava falando a verdade e Deus está confirmando que realmente comeu do fruto e ficou semelhante a Deus? A Bíblia fala isso, em Gênesis. Porém,
A forma de Deus conhecer o bem e o mal é pela sua onisciência. Ele sabe tudo. A forma do homem conhecer o bem e o mal é por se alegrar com o bem e sofrer as consequências do mal. É diferente. Onisciência e experiência. Então o homem passou a conhecer o bem e o mal, porque ele começou a ver a terra produzir cardos e espinhos, que não existiam. Já leu na Bíblia qual o material usado para fazer a coroa de Jesus? O que surgiu logo depois do pecado? A terra produziu, Jesus veio e levou as consequências do pecado sobre si, cravou, condenou o pecado na carne e disse: o que o primeiro Adão vendeu está comprado, está consumado. Por isso ele é o segundo Adão, que veio para reconciliar todas as coisas com Deus. Então, existem duas árvores no Éden também. Por exemplo, 2,17 de Gênesis fala da árvore do conhecimento do bem e do mal. E Gênesis 3,24 fala da árvore da vida. Quando o casal comeu da árvore do conhecimento do bem e do mal, expulsou do jardim, colocou o querubim para guardar a entrada do jardim, uma espada flamejante. Você imagine alguém tentar entrar no jardim do Éden, um querubim e uma espada que sem mãos circulava para lá e para cá no corredor de entrada do jardim, para que o homem não voltasse, e Gênesis 3,24, e comesse também da árvore da vida. Você entende isso? Deus criou tudo perfeito e deixou o retoque final para a escolha pessoal do homem. Se ele tivesse ido, ao invés da árvore do conhecimento do bem e do mal, o ser humano tivesse ido à árvore da vida, ele teria se perpetuado como os anjos eleitos de Deus e nunca mais pecaríamos. Ou seja, nunca pecaríamos contra Deus, porque o homem teria se estabelecido na eleição de Deus. Mas como eles comeram primeiro da árvore do conhecimento do bem e do mal, Deus fechou a entrada do jardim depois de expulsá-los, para eles não voltarem e comerem da árvore da vida. Porque se eles comessem da árvore da vida, já decaídos em pecado, teriam se perpetuado também, e nós viveríamos eternamente essa vida de sofrimento. É Gênesis 2,17, Gênesis 3,24. Quando Deus criou o homem, Deus já havia criado todas as outras coisas. Deus criou tudo em uma sequência de 6 dias. Eu posso mostrar que isso são 6 dias de uma semana, com a lógica bíblica. Mas quando Deus criou todas as coisas, Ele tinha por objetivo criar o homem. É como um casal vai ter um filho ou uma filha, começa a fazer um enxoval. Começa a já pensar no futuro da criança. Todo mundo pensa isso. Pelo menos todo mundo que tem responsabilidade. É isso? Pelo menos. Porque tem muita gente que tem filho, mas não tem responsabilidade. E pensam no futuro para aquele filho. Aí Jesus disse: qual pai que tendo um filho não fará o melhor? Não suprirá as suas necessidades e atenderá aos seus pedidos? O filho que pedir um ovo, o pai vai dar um escorpião, que era chicote no lombo. O escorpião era um chicote de 12 peças. Então, Deus preparou o universo, esse planeta, e tudo que Deus criou foi o enxoval do homem. Quando Deus criou o homem, já tinha preparado uma herança linda. Mas como muitos pais se frustram por trabalhar a vida inteira e depois verem os filhos jogar a herança fora em um ano e até menos, pegam a herança milionária, filhos pegam a herança milionária dos pais e jogam fora em pouco tempo. Foi isso que Adão fez. Deus preparou um enxoval limpo, perfeito, pôs tudo nas mãos dele e ele jogou fora. Aí alguém diz: quando eu chegar no céu eu vou pegar Adão. Só que existe algo na antropologia bíblica chamado de, na teologia, princípio federativo. O princípio federativo, à luz da Bíblia, que Adão fez exatamente
exatamente o que nós faremos. Por isso que a Bíblia diz que por um homem entrou o pecado no mundo, pelo pecado a morte, e a morte passou a todos os homens. Não queixe-se de Adão, de que se queixa o homem vivente, queixe-se cada um dos seus. Jesus não morreu pelo pecado de Adão, Jesus morreu pelo meu. Então Adão está representando ali a humanidade. Por isso que eu disse, antropologia bíblica, estudo do homem ou estudo da humanidade. Porque em Adão nós fomos representados. E em Cristo nós somos restaurados. Dúvidas? Eu sei que tem muitas. Nós estamos ainda no tópico primeiro, sobre essa questão de evolução versus criação, modelos que influenciam, e tem aqui nomes importantes. Porém, nós vamos focar mais na antropologia bíblica. E como eu já disse, eu repito, estudar a criação sem Deus é uma especulação infindável e infundável. Porque aquilo que tem base não tem como ser concluído. Em Gênesis 1:27, repito, diz que Deus criou o homem à sua imagem, conforme a sua semelhança, não é isso? Imagem e semelhança de Deus. Mas o que diz em Gênesis 5:3? 27, Deus criou o homem à sua imagem, conforme a sua semelhança. Em Gênesis 5:3 diz que Adão gerou seu filho Sete, conforme a sua semelhança. Observe que o parâmetro aqui de semelhança não é mais Deus, mas é Adão. E Adão já havia caído. Então, podemos dizer que o homem é a imagem e semelhança de Deus, ainda não na forma que Deus expressou essa frase a Adão, mas nós podemos expressar mais ou menos assim: a complexidade da semelhança de Deus, que é inquestionável, pode ser revelada em parte, através da sua criatura. Em parte. Porque nós não somos o padrão de Deus criado em Adão. Nós somos o padrão de Adão criado em Sete. Quando Deus deu a ordem, domine sobre tudo, multiplique, povoe a terra, Deus estava falando na semelhança de Adão, cujo parâmetro era Deus. O homem pecou. E essa ordem continuou. Só que em um nível inferior. Por isso que a Bíblia diz que o pecado e a morte passaram a todos os homens, todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Destituídos da glória de Deus, destituídos da semelhança. Quando a Bíblia fala de glória de Deus, a Bíblia fala da face de Deus. Por isso que alguns de nós ficam um pouquinho feinhos assim. Porque eu acredito que se fosse possível, como ele tocou no assunto, tirar uma foto de Adão e Eva antes do pecado, essas mais belos modelos hoje tinham vergonha de colocar a foto dela lá no Facebook, diante da foto de Eva e Adão. Quem estragou tudo? Pecado. Nós estragamos. Porque nem o diabo poderia entrar se o homem não abrisse o precedente para ele entrar. É por isso que ele usou artifícios ali da ganância humana, do desejo humano de querer ser melhor. Vamos ler, para fundamentar o que eu vou acabar de falar aqui. A humanidade é um projeto a ser conformado à imagem de Deus. Projeto deteriorado a ser conformado
a imagem de Deus. Efésios 4:13 e 1 Coríntios 15, do 47 ao 49. Quem achar Efésios 4:13, por favor. 4:13? Isso. 1 Coríntios 15, do 47 ao 49. Então, Paulo está dizendo aos Efésios que nós estamos em Cristo em um aperfeiçoamento para retornarmos a varão perfeito, a estatura completa de Cristo. Cristo está nos aproximando daquilo que Adão nos afastou. 1 Coríntios 15, 47 a 49. 1 Coríntios 15, 47 a 49. O primeiro homem foi feito da terra como homem do... Então, é um projeto que foi deteriorado, alguém fez uma bela pintura, só que alguém foi lá e jogou ácido. E a imagem ficou ofuscada. E ninguém pode restaurar essa imagem, senão o artista original que pintou o quadro. Ninguém vai fazer uma restauração da forma do artista original. O que Cristo veio fazer? Ele veio de novo para conformarmos esta imagem, para restaurar esta imagem, e ele mostra aqui que como em Adão todos caíram e foram afastados da imagem de Deus, em Cristo nós estamos sendo aprimorados e aproximados daquilo que Deus estabeleceu para nós desde o princípio. Deus nos criou para sermos perfeitos diante dele. Muito bem, e ninguém perguntou ainda, os dias da criação foram 6 dias, uma semana, dias de 24 horas. Os dias da criação foram dias de 24 horas, porque a partir dos luminares, a Bíblia diz que Deus estabeleceu dia e noite, e diz sempre que foi a tarde e a manhã do dia seguinte. Vamos ler uma evidência disso? Gênesis 1:11 e Gênesis 2:5. Quem achar pode ler. Está lá no finalzinho da Bíblia, de frente para trás. O homem, e disse Deus, produza a terra erva verde, erva que dê semente, árvore frutífera e dê fruto, segundo a sua espécie, cuja semente está nela sobre a terra. E assim foi. Isso. Gênesis 2:5 também. Ainda não estava criado, toda a erva que ainda não brotava, não tinha feito chover sobre a terra, e não havia homem para lavrar a terra. Tem uma tradução que diz que não havia semente. É isso? Tem alguma aí? Isso. É, aquilo... É, 2:5 diz, e toda planta do campo que ainda não estava na terra, e toda a erva do campo que ainda não brotara, porque ainda o Senhor Deus não tinha feito chover sobre a terra, e não havia homem para lavrar. E um vapor, porém, subia da terra e regava toda a face da terra. O certo é que aqui em Gênesis 2:5, não havia ainda a semente para germinar. Não é isso que nós entendemos? E tem uma tradução que eu li lá em casa que diz que não havia semente. Tá? Porém, quando Deus criou em Gênesis 1:11, Deus criou não semente para plantar. Deus criou as árvores e as plantas que davam semente e frutos. Não é isso? Quando ele chega em 2:5, não havia ainda semente para germinar. Isso quer dizer que não deu tempo ainda as árvores produzirem semente. Aí alguém diz, quem foi criado primeiro, o ovo ou a galinha? Foi a galinha, porque a sequência da criação de Deus, o princípio da criação, Deus cria a matriz que produz aquilo que vem como semente para se procriar. Então foi a galinha, não é isso? É a semente. A questão que a irmã Patrícia falou, de que um ano para Deus é como um dia, e um dia como 1000 anos, está em um outro contexto.
não quer dizer que Deus criou o mundo em 6.000 anos. Quando Pedro está dizendo que um dia para o Senhor como 1.000 anos e 1.000 anos como um dia, ele está dizendo que Deus, ele existe em um mundo. O Kairos de Deus está acima do nosso Cronos. A contagem do tempo para Deus, lógico, deixa definido que é diferente do nosso tempo. Mas quando Deus está falando aqui no Gênesis, ele está falando da sua criação na Terra. E ele estabeleceu, desde o princípio da criação, o Cronos, a contagem do tempo. Entendeu? Deus não criou esse mundo presente dentro da eternidade. Ele abriu uma fenda e desceu do seu Kairos e criou esse mundo aqui no Cronos, no tempo estabelecido. E ele começa a contar uma sequência de dias. Porém, assim como Deus conhece o que acontece em um dia, ele sabe o que vai acontecer até daqui a 1.000 anos e até mais. Pedro diz isso, ele está falando da infinitude que Deus tem do controle do seu conhecimento, porque para Deus não tem ontem e amanhã, para Deus tem hoje. Ontem e amanhã é para a sua criatura, o homem. Então nós estamos dentro dessa contagem. Toda a sequência que vem lá em Gênesis mostra que foi a tarde e amanhã do dia seguinte, mostrando dia, noite. Tem gente que vai dizer que foram períodos e não dias exatos, mas qual a cronologia que nós usamos como homens? Segundos, minutos, horas e meses. Se nós somos os mesmos que foram criados lá em Adão, nós somos a sua geração por esse princípio federativo, nós estamos dando sequência. Quando Deus fala com Daniel, por exemplo, e ele fala para profetizar as 70 semanas, são 70 semanas de anos, 490 anos, na história até Cristo, do retorno do cativeiro babilônico, 483 anos até Cristo, e ficando uma última semana, que é uma semana de anos, que se chama Grande Tribulação, que vai acontecer depois do arrebatamento da igreja, no governo do Anticristo. Aí alguém diz, é uma semana de anos? Sim, profetizado em Daniel, uma semana de anos. E quando faltava uma semana para ser consolidado o reino de Cristo em Israel, Israel rejeitou o Messias. Então Deus parou o relógio cronológico ali da contagem de Daniel, deixou Israel de lado, pegou a igreja e veio como o período da graça. Quando a igreja for tirada, Israel vai começar de novo a contagem da última semana e vai entrar na grande tribulação e aí vai se concluir. Porém, resumindo, nós entendemos que o período foi um período de 6 dias mesmo. E no 7º dia, Deus se cansa. Testemunho de Jeová, adventício do 7º dia. Então isso veio, como Deus descansou no 7º dia, os judeus, o judaísmo, adventismo no 7º dia, testemunho de Jeová. Então eles têm essa questão de guardar o sábado. Só que nós entendemos que o que foi estabelecido ali na lei de Moisés, até a lei de Moisés não havia mandamento, lei, para se guardar o sábado. Só diz que Deus descansou no 7º dia. Foi estabelecido na lei de Moisés e nós temos na lei de Moisés a lei moral, lei civil e lei cerimonial. Porque Israel é a única nação do mundo que todas as leis que regiam a nação vinham direto de Deus. Foi a lei de Moisés. Quando nós encontramos Jesus ali efetuando no sábado milagres, os seus discípulos colhendo espigas, e os fariseus diziam que ele estava transgredindo a lei, na verdade não estava. E pela lei de Moisés, não era proibido alguém pegar alguma coisa para comer no sábado. Os discípulos estavam rabiscando espigas de trigo, esfregando nas mãos para comer, para matar a fome. Não era proibido
Por exemplo, socorrer um animal que estava preso em um buraco, em uma caverna, em perigo. Não era proibido pela lei de Moisés. Era proibido pelos princípios tradicionais do farisaísmo. Eles criaram regras mais rígidas ainda para se observar a lei que disse Jesus. Eles mesmos não observavam. Eles punham um fardo pesado sobre as pessoas e eles não carregaram, nem mesmo com um único dedo fazia força para levar aquele fardo que eles estabeleceram. Então, quando Jesus morreu e ressuscitou, que veio ali também a doutrina, Jesus já havia dito, o Filho do Homem até do sábado é Senhor, estava dizendo que ele estava estabelecendo um tempo em que essa lei ia ficar fora daquilo que seria regido, ou pela qual a nova aliança seria regida, que são as leis morais. Ou seja, não pode matar, não pode roubar, não pode adulterar. Mais ainda, lá era proibido praticar o ato. Aqui é proibido até cobiçar. Lá era proibido assassinar o irmão, o semelhante. Aqui é proibido até se encolerizar e dizer raca, ou sem valor, imprestável. Deixa isso bem claro. Aí vem o apóstolo Paulo, nós estamos entrando em outra questão, mas é só para concluir e não deixar dúvida. Paulo disse, guardais dias e meses, eu receio que não tenham trabalhado em vão para convosco. Aí alguém dessas religiões ou seitas, sei lá, que guardam, o crente diz, deu a ordem para vocês guardarem um domingo. Aí o crente gagueja. Quando chega para mim, eu respondo o seguinte, eu não guardo nenhum dia. Não tem uma proibição que eu não possa trabalhar no domingo também se eu tiver necessidade. Porém, como foi assim no princípio, como Jesus ressuscitou o primeiro dia, como a igreja primitiva se dedicava nesse dia, e como temos uma cultura que geralmente as pessoas não trabalham domingo, tem uma facilidade para ficar um dia mais em adoração e aprendizado da palavra de Deus, nós dedicamos esse dia. Mas se um irmão liga para o pastor, pastor, não posso ir hoje que eu estou trabalhando. O pastor não vai discipliná-lo porque está trabalhando no domingo. Então não há uma lei rígida sobre um dia. Nós não guardamos um dia, porque o nosso descanso é Cristo. Cristo é o nosso sábado. Vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. O sábado, para os judeus, representava o descanso posterior do Messias. Eles rejeitaram o Messias. Problema deles. Eu recebo o descanso que ele veio me trazer. Jesus é o meu sábado. Amém? Eu falo muito, irmãos. Perdão. Muito bem. Toda a criação foi concluída em 6 dias. As outras teorias não são cientificamente concluídas, nem biblicamente comprovadas, todas essas que estão aqui na apostila. Eu tenho certeza que você lendo sozinho em casa vai confundir um pouco a cabeça. Mas são teorias. Toda conclusão científica em aberto aponta para a Bíblia como resposta para todas as indagações. O homem não se dobra porque teria que declarar fé no Deus que querem apagar da história. Explico de novo com outras palavras. As teorias filosóficas acerca de Deus e a sua criação acabam tendo que se envergar para o que a Bíblia diz. Só que os homens que criam as teorias, eles estão querendo construir a história sem Deus. E como eu disse em Hebreus 11:3, é pela fé que entendemos que os mundos foram criados pela palavra de Deus. E quando as suas próprias teorias se curvam para a Bíblia e eles não querem se curvar pela fé no Deus que eles querem tirar da história, eles ficam dando murro em ponta de faca. Porém, a Bíblia tem a resposta para tudo. Filosofia, como já disse, uma matéria de perguntas. Mas na hora de obter as respostas, os homens não querem se curvar à Bíblia. E a teologia bíblica é uma matéria de respostas para todas as coisas. Eu quero dar um tempinho para vocês tomarem uma água,
alguém precisar ir ao banheiro, quero só falar uma coisa aqui sobre as espécies. Fala-se da evolução, né, da mutação, da alteração de espécies, mas o que a Bíblia deixa claro é que cada espécie foi definida desde o princípio e permanece até hoje. Nada evoluiu. Se houvesse essa evolução, o cavalo estaria hoje reclamando de ser cavalo e ser usado para ser montado. Então o cavalo continua comendo capim desde o princípio. O macaco continua fazendo as suas macaquices desde o princípio. O leão continua desde o princípio sendo carnívoro a partir do pecado, é claro. Porque do pecado não havia essa questão de um animal dilacerar o outro animal. Tudo isso veio depois. É tanto que no reino milenar de Cristo o leão comerá palha com o boi, readaptado novamente. O homem foi criado não para evoluir. O homem foi criado para crescer em conhecimento. Porque o homem não evoluiu em nada. Pelo contrário, regrediu. Você olha para gerações passadas, pessoas não crentes, de 30, 40 anos atrás, eram melhores. Podia olhar para elas e dizerem hoje, eles são igreja, nós não. As gerações que estão dentro das igrejas hoje não se assemelham em caráter à geração não crente de 40 anos atrás, na sua maioria. Há exceções, é claro. Verdade, em alguns casos sim. Quer ver uma coisa? O que os irmãos estão falando aí? O homem evoluiu em conhecimento, em informação, não em habilidade. Mande a geração de cientistas, arquitetos e engenheiros de hoje fazerem uma pirâmide do Egito idêntica sem usar a tecnologia, somente manual. Eles não conseguem explicar como pedras de 50, 30, 10 toneladas estão naqueles montes lá na Ilha de Páscoa. Como eles conseguiram levar aquilo através da água, 30 toneladas, levar para uma montanha e colocar tudo aqui lá. Eles não conseguem explicar hoje como eles fizeram. E a tecnologia hoje não tem instrumentação ou instrumentos e equipamentos para fazer aquilo, para repetir o que eles fizeram. São coisas que vão ficar sem respostas, pelo menos por enquanto. Um dia Deus certamente nos dará resposta para todas essas coisas. Por enquanto nós vamos ficando em Deuteronômio 29, 29. As coisas reveladas pertencem a Deus e aos seus anjos, ou não reveladas, a Deus e seus anjos. As reveladas pertencem a nós e aos nossos filhos. Só para encerrar essa primeira parte. O problema do homem hoje é que ele não está querendo estudar acerca de Deus e a sua criação a partir da revelação. Eles querem algo além. A Bíblia está ultrapassada. Eles querem entrar na mente de Deus e trazer teorias. Por isso que quando alguém me pergunta, diante de tantas as teorias teológicas sobre a salvação, qual é a sua? Arminiano, bibliano, calvinista ou mimimista, como tem uma outra aí. Eu digo, eu sou biblista. Mas como assim? Salvação que eu entendo é assim: creia em Cristo para ser salvo. Obedeça a sua doutrina para permanecer salvo. Permaneça salvo até que ele te salve pela glorificação. Então, a Bíblia tem respostas. O mundo só tem perguntas e indagações. Vamos tomar um café? Ou, se não tiver café, nós vamos rapidamente aqui sobre as grandes linhas do pensamento filosófico. Elas são cosmologia, teologia e antropologia. Isso, pensamento filosófico. Porque tem a teologia bíblica, como estou falando com vocês,
e tem a teologia filosófica, que os filósofos começam a argumentar sobre Deus e a sua criação. Tem a antropologia filosófica e a antropologia bíblica, que é a que eu estou procurando pautar aqui. E a cosmologia, estudo sobre o mundo a partir da filosofia, e a cosmologia, o conceito de mundo à luz da Bíblia, que é o que estamos fazendo aqui. Você já estudou na escola, certamente, que entre todos os animais, o homem é o animal racional, não é isso? Porém, pela teologia filosófica se afirma, mas pela teologia bíblica, nós não podemos conceber o homem como classificado entre os animais, porque Deus criou todas as coisas e quando tudo estava pronto para o ser que ele tinha para criar, para desfrutar de tudo, ele disse: façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Então o homem é um ser diferenciado. Entre espécie e espécie há um abismo intransponível. Por exemplo, não se pode fazer o cruzamento de espécies diferentes. Temos aqui, é mais coisa da roça, do interior. As pessoas costumam fazer o cruzamento do equino com o jumento. Espécie cavalo com espécie jumento. São diferentes. Que mistura tudo. Tem gente que coloca a foto de um jumento no Facebook e chama de burro, coloca a foto de um burro e chama de cavalo, mas o filho da espécie jumento com égua, a fêmea é a mula. Porém, um burro e uma mula são estéreis, não se reproduzem. No tratamento de espécies diferentes, nasce um ser misto, mas estéril, tem a capacidade de se reproduzir. Quem precisa castrar um burro? Ele já nasce castrado. Ele nasce da mistura da égua com o jumento. Então há um abismo que Deus estabeleceu entre as espécies que eles não se transpõem. Entre o animal e o homem há um abismo também intransponível. O homem não se classifica como animal. O homem se classifica como um ser criado com o contato da mão do próprio Deus, onde Deus soprou da sua essência e o tornou alma vivente. E Paulo escreve aos Coríntios dizendo: até a carne é diferente. Uma é a carne dos animais, outra é a carne dos homens. Diferença total. Um abismo intransponível. Então Deus criou todas as coisas tendo em vista o homem. E quando a Bíblia fala, por exemplo, de imoralidade sexual, a Bíblia não está falando somente do adultério de um homem com uma mulher e de jovens não casados. A Bíblia está falando de homossexualismo, a Bíblia está falando de bestialidade, que são coisas condenáveis diante de Deus. Tentar romper um abismo que Deus estabeleceu. Aí você vai para o islamismo prega, liberou a sexualidade do homem com o animal, por exemplo, desde que depois do ato ele degole o animal. Absurdo, é islamismo. Você vê o islamismo, homens de 50 anos casando com uma menina de 5 anos. E geralmente a maioria, ou grande parte delas, morrem na noite de núpcias. Por isso que há missionários trabalhando para resgatar essas meninas. A cultura perversa, antibíblica e totalmente cruel. Então são coisas que Deus estabeleceu que só se pode conceber a normalidade destas coisas por doutrinas, porque não tem como conceituar um texto bíblico com certas práticas. Tanto que nos últimos dias, os homossexuais estão querendo criar igrejas gays. Estão querendo criar, não, já criaram. O que eles fizeram? Tiraram todas as páginas de textos da Bíblia, reeditaram uma Bíblia, que é graça sobre graça, o nome da Bíblia, tirando todos os textos que condenam o homossexualismo. Mas o que adianta se no dia do julgamento eles não vão poder apagar da mente de Cristo
o que ele registrou como base para julgamento no último dia. Então nós estamos vivendo esse tempo. Então é melhor nós entendermos que o que Deus estabeleceu desde o princípio permanece, tanto na ordem da criação, como o padrão de vida que ele estabeleceu para o homem ser restaurado daquilo que Adão vendeu. Aqui no tópico 2 da apostila, deixa eu me achar aqui, que eu fico falando fora da apostila, depois eu tenho que achar o tópico 2. Nós vamos ver a questão da criação. No tópico 2, quase não tem assunto. Página 58. 58? A minha apostila está diferente, é por isso que eu estou perdido. Na minha está na 45. Essa apostila foi editada em uma outra sequência, não foi junto com a de vocês. Criação do homem. Deus criou o homem à sua imagem, Gênesis 1, tópico 2. Superior aos irracionais, 1 Coríntios 15, 39. Vamos ler, por favor, que eu já mencionei. 1 Coríntios 15, 39. Nem toda carne é uma mesma carne, mas uma é a carne do homem, e outra a carne dos animais, e outra dos peixes, e outras das aves. Então, isso aqui está determinando uma diferença que não pode ser misturada, não pode ser alterada. O apóstolo Paulo está revelando isso que foi estabelecido desde o princípio. Nós vamos falar um pouquinho sobre o fato de evidências científicas que comprovam que o homem foi realmente criado da forma que a Bíblia revela. Os elementos químicos da Terra, por exemplo, estão todos no corpo humano. A Bíblia diz que esse corpo é pó. Foi formado do pó e ao pó voltará. Aqui no segundo parágrafo do tópico 2, 1 Tessalonicenses 5:23 e Hebreus 4:12, o homem possui espírito, alma e corpo. Espírito e alma representam a parte não física, distintos. Representam não física, distintos. Espírito e alma são inseparáveis, entrosados, quase que confundem-se. Eclesiastes 12:7 e Apocalipse 6:9. Hebreus 4:12 é um texto que aponta que entre a alma e o espírito só pode ser determinada ou determinado esse limite entre alma e espírito pelo poder da palavra de Deus. Que a palavra é como espada de dois gumes, penetrante até a divisão da alma e do espírito, apta para discernir juntas e medulas as intenções do coração do homem. Isso está em Hebreus, capítulo 4, versículo 12. Quando Deus criou o homem, existem algumas matérias da teologia que se assemelham com a medicina. Pneumologia, por exemplo, é medicina. Pneumatologia é teologia que estuda sobre a pessoa do Espírito Santo. Angiologia é da medicina, estuda o problema do coração. Angelologia é matéria bíblica que estuda a doutrina dos anjos. Porém, há um termo na teologia que é igualzinho da medicina, tricotomia. Na medicina há algo que se chama tricotomia, e na teologia, tricotomia é aplicado para definir essa tríplice criação do homem. Um ser criado com corpo, alma e espírito. Quando Deus se apresenta na Bíblia, Deus se apresenta no Novo Testamento como o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Quando ele criou todos os irracionais, eu já disse isso, vou repetir, ele criou seres, os animais, que só vivem na terra.
Não tem uma alma que vai sair de um animal e vai continuar viva perambulando por aí. Tem alma de humanos que vai reencarnar em um animal. Isso não existe, não tem fundamento bíblico e não tem como existir. Deus criou os anjos que não têm corpo e só desfrutam do reino celeste. Deus criou os animais que têm corpo e têm uma alma que quando o corpo morre, a alma também se desfaz ali, que eles só desfrutam da terra. Mas Deus criou o homem do pó da terra para desfrutar a terra e soprou nele a essência que vem do divino. Então o homem é da terra e do céu ao mesmo tempo. Alguns optam por serem da terra para o inferno, mas Deus preparou todos os meios para que o homem viva da terra para o céu. Deus criou o homem com alma, espírito e corpo, espírito, alma e corpo, dependendo da passagem bíblica, que há algumas diferenciações. Espírito e alma, por exemplo, são corpos interligados, que não se separam. Já o corpo físico, pela morte, é só ele que vai para o cemitério. Não irão junto com o corpo para o cemitério. Há doutrinas que dizem que a alma dorme com o corpo, mas é do Adventismo do sétimo dia. A nossa doutrina à luz da Bíblia, o entendimento da igreja à luz da Bíblia, mostra que só há essa separação entre o espírito, a alma e o corpo pelo período da morte física. Pelo período. Porque quando morre um santo hoje e ele vai para o céu, ele não está ainda para um lugar permanente no céu, um lugar definitivo, um estágio intermediário. Porque o estado definitivo é com a união com o corpo novamente. Ressuscita em corpo de glória e vai para o estado definitivo. Os que vão para o inferno também, há duas coisas diferentes. Inferno e lago de fogo. Capítulo 20, que no dia do juízo final, até o inferno será lançado dentro do lago de fogo. E as pessoas que vão para o inferno também, 1000 anos depois do arrebatamento da igreja, vão ressuscitar em corpos, e vão ser lançados no lago de fogo. A alma não está. Esse paraíso, a alma não está ali no corpo, ela não está enterrada no corpo. Então pode-se dizer que a alma, ela está aqui no paraíso e o espírito voltou para Cristo. E o treino Na verdade, a alma e o espírito, eles não se separam em tempo algum. Então, quando diz o homem interior, está falando do espírito e alma. O homem exterior está falando da carne, do corpo. Então, ou está na presença de Deus, se for salvo, ou está em um lugar de trevas reservado para o dia da ressurreição, para a condenação, e os de cima com Cristo, aguardando a ressurreição da salvação. É isso que diz Daniel 12:1 e Jesus no Evangelho de João. Uns ressuscitarão para a vida eterna, ressuscitarão para a condenação eterna, falando da ressurreição do corpo. Porém, o Espírito, ele é apresentado na Bíblia como a sede da adoração. É por isso que Paulo diz em Efésios 2:1 que estávamos mortos em delitos e pecado e ele nos ressuscitou. Quando o homem está fora da comunhão com Deus, o seu espírito está desativado como sede de adoração. Ele está inerte, ele está morto e precisa ser ressuscitado. A alma seria essa sede dos desejos, a sede dos sentimentos e das expressões. Ela se expressa por meio do corpo. É tanto que a Bíblia diz em Ezequiel 18:20, não é o corpo que peca e morre, a alma que pecar, essa morrerá. E o corpo é somente esse veículo que conduz. Porém, entre o espírito e a alma, não há uma separação. Mas o homem interior, espírito e alma, com o homem exterior, corpo, há uma separação periódica. Tudo que afeta esse corpo, seja enfermidade, ferimento ou lesão, que o leva a parar de funcionar, faz com que haja separação. E Tiago diz isso. Assim como o corpo sem o espírito está morto, assim a fé sem as obras é morta. Porém, quando a Bíblia fala de homem interior, está falando de alma e espírito. Quando fala de espírito, alma e corpo, está falando dessas três dimensões do ser humano. Mas às vezes, a Bíblia define alma todo o ser. Por exemplo, Deus soprou e o homem se tornou alma vivente. Ele é uma alma vivente.
Então eu posso dizer biblicamente que eu não sou isso, exatamente isso que vocês estão vendo aqui. Eu sou o Pedro que está aqui dentro, que vocês não podem ver. E se eu sair desse veículo agora e Deus me levar, vocês vão ficar com esse veículo vazio que vai se decompor. E vocês não vão me ver mais aqui. Muito bem. É difícil de entender, mas olha, espírito é vertical, sede da adoração. O espírito relaciona-se com Deus. É tanto que a Bíblia diz que o Espírito de Deus não testifica com a nossa alma nem com o nosso corpo. Ele testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. O nosso espírito estabelece o comando que leva a alma a obedecer ao que vem de cima, de Deus. E quando a alma obedece, o corpo não vai onde quer. O corpo só vai onde a alma quer. O espírito sede da adoração, a alma sede dos sentimentos da relação com o mundo. Relação com Deus, alma, relação com o mundo através do corpo. Alma e corpo. Não, mas nessa parte de Eclesiastes 12, que o pó volte à terra como era, o espírito volte a Deus, já está definindo todo o homem interior como espírito, a parte espiritual. Porque a alma ela não é física. A alma ela faz parte do homem espiritual interior, espírito e alma. Na verdade, são duas faces espirituais, só que com nomes e funções diferentes, mas inseparáveis. Quando se fala espírito em alguns textos bíblicos, às vezes se refere a todo o homem interior. Quando diz que o espírito volta a Deus que o deu, fala que a partir da morte, o homem não escolhe mais para onde vai. Vou ficar zanzando no quarto que eu dormia. Não, ele não pode fazer isso. O espírito voltou ali para um comando determinado por Deus. Se ele for salvo, vai ser guardado lá em cima. Se for perdido, vai ser guardado lá embaixo. Nesse sentido que ele volta a Deus, que determinou o destino que ele escolheu. Nesse momento ele está dormindo, o espírito dorme. Não, está consciente. Quem está no tormento eterno hoje? O espírito e a alma juntos. E o corpo lá no cemitério, ele tem lembrança. Jesus deu uma demonstração disso no rico e Lázaro, não é isso? Ele lembra dos parentes, ele lembra da vida que levou, lembra das oportunidades que desperdiçou e até se preocupa com os parentes que ficaram para não cair lá. Na verdade, quando se escreve a tradução bíblica que separa os textos, alguns colocam ali parábola do rico e Lázaro. Mas a parábola, Jesus começa assim: o reino do céu é semelhante a... Já na questão do rico e Lázaro, apesar de algumas cabeçalhos dizer parábola, Jesus diz: havia um homem rico e havia um homem chamado Lázaro, mendigo. Ele menciona o nome de Lázaro, ele menciona o nome de Abraão e ele menciona o nome de Moisés. Ele estava no seio de Abraão e o rico em tormento. E Jesus diz, a resposta de Jesus na pessoa, na figura de Abraão, que Abraão representa o pai da fé. Representa ali o lugar dos que creem. Por isso diz o seio de Abraão. A resposta é: filho, tu tiveste os teus bens, porém, eles têm lá. Porque o pedido dele foi: me permite voltar para avisá-los. Você sabia que tem muita gente no inferno querendo voltar para avisar parentes? Qual foi a resposta da figura de Abraão? Eles têm Moisés e os profetas. Se não crerem na pregação, se um dos mortos ressuscita, eles crerão. Qual a expressão hoje? Eles têm a igreja e o Espírito Santo e o testemunho de Cristo, que morreu e ressuscitou há 2000 anos atrás e a maioria ainda não crê. Por isso que a resposta diz: ainda que um dos mortos ressuscite, eles não crerão. Porque os que não querem crer não têm evidência. Meu corpo fica aqui com uma consciência. Eu lá em cima eu vou ter a consciência de quem está ali embaixo, só não posso entrar em contato com ninguém. Isso. Por quê? Não é esse corpo que define o intelecto e a memória. É a memória que define o que esse corpo vai fazer. E a memória vai sair daqui. Esse corpo é só uma bainha. Nossa alma. Isso. O rapaz que chegou lá, levantou, olha só, levantou para pegar
acontece. Isso se chama arrebatamento de sentido. Vou parar olhando para aquela situação. A Bíblia chama isso de arrebatamento de sentido. O apóstolo Paulo, João, por exemplo, quando ele diz que foi ao céu, ele diz que não foi no corpo, ele foi em espírito. Porque se a carne de João entrasse na morada da glória de Deus, ela seria fulminada. Então a Bíblia diz que ele foi em espírito. Paulo diz em 2 Coríntios 12 que ele foi arrebatado e foi até o terceiro céu e ouviu coisas inefáveis. Ele usa na terceira pessoa, mas se referindo a ele, é um termo de humildade dele. Mas depois ele declara, pela excelência das revelações, a minha carne começou a sofrer uma perseguição de um mensageiro de Satanás, um espinho na carne, para que eu não me exaltasse. Há momentos que na carta aos Coríntios, Paulo diz assim, que alguns pecadores na igreja que não queriam se dobrar diante da doutrina, eles deveriam ser entregues a Satanás para a sua carne ser destruída, para a sua alma ser salva. De alguma forma eles reconhecerem. Então a Bíblia fala isso de arrebatamento. Em um período em que a igreja vivia, não a igreja de Atos, mas a igreja de alguns tempos atrás, nos cultos, nas vigílias, as pessoas desmaiavam no banco e eram arrebatadas e tinham visões de Deus. Daqui a pouco elas voltavam e contavam as visões de Deus. Então esse arrebatamento é uma forma de revelação de Deus. A minha esposa falou que existia muito isso lá na Assembleia de Deus quando ela era criança, adolescente, e ela orou muito a Deus para Deus arrebatar ela um dia para ela ter essa experiência. Só que ela disse que um certo dia viu o corpo dela na cama e ela se apavorou. Quando se apavorou, acordou. Esse nível espiritual para passar por essa experiência. Dá para ter uma reação quando você colocar o vídeo? Tem uma reação forte. Você falou que não lembra. Ele voltou e deitou de novo. Se a medida de fé da pessoa não for do nível para esse tipo de revelação, ela só vai ter uma experiência limitada. E Deus deu a cada uma medida que uns vão além e outros fala de pequena fé, e Jesus fala de tamanha fé. Isso está dentro dos mistérios de Deus. Eu só posso afirmar o seguinte: existe e exige um posicionamento santo diante de Deus, compromisso com a palavra, oração, consagração, que isso aconteça. Do contrário, é somente efeito de feijoada que vai dar um pesadelo. Não é verdade? Já tem tormento no terra. Porque está em um lugar de trevas, um lugar de tormento. Só que é aquela história. Não existe lá um Satanás de roupa vermelha, porque o diabo não está no inferno, está no mundo. Ele está aí circundando a terra, ele está ao redor da igreja, destruir as pessoas, principalmente as que creem em Cristo. Quando cria a figura do diabo no inferno, eu acredito que se ele está ouvindo agora, ele tremeu. Porque não tem coisa que apavore mais o diabo do que ele saber o dia que ele vai ser lançado no lago de fogo. Porque isso não tem mais volta para ele. Então, queridos, nós que estamos aqui, asseguremos a nossa alma ao Senhor pela obediência. Bem? Então, entendemos. Espírito e alma inseparável. Eu costumo desenhar num quadro quando eu falo sobre isso, e eu desenho assim, vertical e horizontal. É um T maiúsculo de cabeça para baixo, só que são inseparáveis. A alma se relaciona com o mundo através do corpo e o espírito leva a adoração a Deus também através do corpo. Nós recebemos de Deus da sede central, que é o nosso espírito, sentimos através do corpo. Normal. Memória plena, não muda nada. A memória continua perfeita. Porque a memória não está no cérebro. A memória está na energia do cérebro, que é a nossa alma. Literal, quando Jesus Cristo falou para aquele ladrão, ainda hoje estará comigo no paraíso. Ainda hoje, literal. Com uma diferença. Com uma diferença. O paraíso que Jesus está falando ainda era o seio de Abraão, um lugar inferior, com uma divisão. Um lugar de paz e um lugar de tormento. A Bíblia diz que ele levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Ressuscitou e transportou os santos. O seio de Abraão, o lugar dos justos, está vazio. Só um lugar de tormento que continua os ímpios indo para lá. Quando Pedro diz que Jesus foi
e pregou aos espíritos em prisão, está mostrando para todos os desobedientes que quando ele abriu a porta do Hades e levou os justos para o terceiro céu, assim como o rico viu Lázaro lá no repouso, ele viu Jesus tirando todos os justos do Antigo Testamento e levando, deixando aquela parte vazia. Por isso ele pregou aos espíritos em prisão, não para salvação, mas anunciou a todos. Vocês não creram. Mas ele, se Jó tivesse a oportunidade, eu creio que Jó olharia e diria, olha, eu não disse que o meu Redentor se levantaria sobre a terra? Estou indo com ele. Então por isso pregou aos espíritos em prisão. Espírito e alma não se separam, espírito e alma se separam do corpo, mas depois se unem, tanto dos justos como dos injustos. Ressurreição para a vida eterna, ressurreição para o lago de fogo. Quando Jesus disse que é tormento onde o bicho não morre, está falando de um corpo deformado que estará no fogo eterno para sempre. As pessoas estarão conscientes disso. Lá no Gênesis, quando Deus advertiu Adão, no dia que comeres certamente morrerás, Deus faz menção de algo que não estava ativado ainda, a morte. A morte não estava ativada. Quando Eva pegou o fruto e comeu, a morte foi ativada. Mas eles morreram naquele dia, não foram expulsos do jardim, não tiveram filhos. Deus não disse que no dia que comessem morreriam, porque há 3 tipos de morte. Primeira morte, morte espiritual, falta da comunhão com Deus. O espírito está morto. Efésios 2:1. Estávamos mortos em delitos e pecados, ou seja, apesar de vivos, falando e vivendo, mortos. Mas ele nos ressuscitou pela comunhão. Segunda morte, a morte física. Separação entre a alma e o corpo. A alma e o espírito. Quando falo alma, falo do homem interior. Separação do espírito do corpo. Morte física. Um para a terra e o outro reservado para a ressurreição. Terceira morte, a morte eterna. O que é a morte eterna? Que ressuscitarão e em corpo e alma serão lançados no lago de fogo. Não temam os homens, porque ele mata o corpo e não pode mais fazer nada. Temam aquele que pode lançar o corpo e a alma no inferno. Então a segunda morte, primeira morte, falta da comunhão. Segunda morte, morte física e separação. Terceira morte, morte eterna, união do corpo para ser lançado no lago de fogo. Chamado na Bíblia de segunda morte, mas no geral ela vem em terceiro ponto. Cita pela comunhão com Cristo, não terá essa segunda morte. A morte é só para os que morrerem. Na verdade, o espírito vai estar desativado, porque o espírito é a sede da adoração. Enquanto todo tempo que não está em comunhão com Deus, o espírito está morto, inerte. Podemos dizer que além do espírito estar morto, a alma e o corpo vão à morte eterna. Tem o espírito humano. É tanto que o apóstolo João diz para provar os espíritos que são de Deus, porque a profecia, por exemplo, pode ser do espírito de Deus, pode ser do espírito do homem, a imaginação humana, e pode ser espírito maligno, usando o homem. Então, 1 Tessalonicenses, que fala sobre isso, estou procurando a referência, mas é 1 Tessalonicenses, parece que 5, 22 ou 23, que diz: o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito, alma e corpo sejam plenamente conservados em santificação até a vinda do Senhor. Existem 2 formas da influência do espírito maligno. Ele pode influenciar de fora para dentro, é o que a Bíblia chama de dardos inflamados do maligno. Setas que atingem a mente e levam as pessoas a forjar pensamentos. Tem muitas coisas que a gente confunde. Acha que foi a gente que pensou, mas é uma voz maligna. Então isso é uma forma de oprimir. E existe também a possessão. O espírito ou espíritos assumem ali o comando da personalidade da pessoa e a pessoa fica escravizada e a manifestação só acontece em confronto, né, com o divino, quando chega a palavra de Deus, o nome de Jesus Cristo. Então há 2 formas. A externa se chama opressão, a interna é possessão.
Estar oprimido não é possuído. Possuído é outra coisa diferente. A questão da antropologia é complexa. E eu estranharia se não tivessem tantas perguntas. É normal. Muito bem. Pela comunhão, Deus reaviva o espírito do crente, ressuscita o corpo e transforma no dia da ressurreição. Então Jesus venceu a morte porque ele ressuscita o nosso espírito, restabelecendo a comunhão. Ele ressuscita o nosso corpo e dará um corpo de glória. Jesus venceu a morte no sentido geral. Só para concluir aqui, evidências de que o homem veio de Deus. O homem não existe por uma evolução ou transmutação. O homem existe pela criação direta de Deus. E eu já falei, vou repetir. O cérebro humano é a estrutura mais complexa do universo. E nenhuma criatura ou coisa pode evoluir para algo superior a si mesmo em complexidade. Então o cérebro humano não pode e nem poderá ser reproduzido pelo homem. Isso mostra que Deus criou todas as coisas. Terceiro, para terminar, os elementos químicos da Terra estão na carne. Tem os elementos da Terra. Quais são os quatro elementos da natureza? Terra, água, ar e fogo. Alguém inverteu a ordem, mas é a mesma coisa. Os elementos da Terra estão na nossa carne. O ar faz parte da nossa vida. O ar tem que ir para os nossos pulmões. Por isso que é pneuma, tem a ver com o ar. Para oxigenar o sangue e nós continuarmos vivos. Então já temos terra e ar. Água. 70% do nosso corpo é água. Se drenar todo o líquido do meu corpo, eu fico magrinho aqui agora. Até o vaguinho também. E o fogo? Você sabia que os neurônios no nosso cérebro, eles não estão interligados? Os neurônios têm um espaço entre um outro e a ligação é feita por corrente elétrica. Então, todos os elementos estão também em nós. Quando diz que nós temos energia, e essa energia pode ser esgotada ou se multiplicar, está falando exatamente disso. Por isso que o cérebro é a estrutura mais complexa do universo. Deus criou, Deus Pai, Filho e Espírito Santo, criou o espírito, alma e corpo em um só ser. Eu sou esse físico que tem impressões digitais. Mas, na verdade, eu não sou esse físico. Eu sou o homem interior, que se Deus recolher, esse físico não serve mais para nada. Então, queridos, nós estamos vivendo dias tão difíceis que os homens estão se tornando inferiores aos irracionais. Estão embrutecidos e esqueceram-se que foram criados com um propósito superior. Deu para aprender alguma coisa hoje? Vocês me aliviaram agora. Eu achei que vocês não tinham aprendido nada hoje. Muito bem. Hebreus 11:3, para a gente orar. Olha o que diz. Pela fé, entendemos que os mundos pela palavra de Deus foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. O mundo de Deus, que é espírito, é mais real do que esse mundo que vivemos, porque sendo ele espírito, deu origem a toda a matéria e seres existentes na terra. Pela fé entendemos. Sabe por quê? As pessoas